Gente, tudo bem com vocês? Então, hoje eu tô gravando mais um vídeo que eu vou mostrar pra vocês, gente, como eu faço os meus desenhos. E a inspiração de hoje é a Merida bebê. Gente, eu tava gravando outro vídeo, só que aí ele parou. E aí eu tô tendo que gravar de novo. Então, eu já fiz o esboço e já pintei a pele dela. E aí eu uso as canetas Dolce e os lápis de cor. E aí, pra contornar, eu uso caneta Bic mesmo. E eu vou mostrar pra vocês as cores que eu tô usando. Pra pintar a pele dela, eu usei a caneta 141. E quem quiser essa inspiração, gente, eu vou deixar aqui, ó. E aí é só tirar um print ou dar um pause, qualquer coisa. E, gente, quem quiser pesquisar esses desenhos, eu entrei no Pinterest. E aí eu aperto em esboços da Disney, ó. E aí aparece vários. E aí, por exemplo, aqui já tem uma bebê, e que é a Sininho. E eu vou indo pra baixo e já tem outros personagens. Por exemplo, aqui já tem a Rapunzel. Aí tem a Lilo, da Lilo e Stitch, que eu já desenhei ela. E o vídeo, não tem vídeo, mas tem shorts. Aí tem parte um, parte 2, parte 3, enfim. E agora eu vou ir pro cabelo dela, que eu tô achando uma cor parecida. Mas eu acho que eu vou usar a cor 12 pro cabelo dela. A 12 e a 11. A 11 eu não tenho certeza, mas talvez a 11 só pra fazer sombras e tal. Aí eu vou ver direitinho e eu já volto com vocês e as cores que eu vou usar. Gente, eu peguei a cor 12 e aí eu passei aqui pra ver. E aí eu acabei escolhendo ela pra fazer o cabelo. Aí, gente, quando a gente coloca, ela fica meio vermelha. Mas aí quando deixa secar, ela fica meio alaranjada. Que eu não quero que fique totalmente vermelho, porque, ó, tem umas inspirações que o cabelo dela é laranja, que no caso é ruivo, mas aí tem outras que são mais vermelhas. E aí eu vou vendo, e aí eu peguei esse que é meio laranja e meio vermelho também. Gente, eu voltei aqui, e antes de mim pintar, né, começar a pintar, a caneta Touch, ela mancha se você passar, esperar e depois passar de novo. Então, uma técnica que eu tenho é contornar tudo e aí pintar por cima. E aí, quando eu for pintar, essa parte ela vai ficar mais escura, porque vai estar com duas camadas. E aí vai fazer um sombreamento bem legal. E aí eu recomendo vocês fazerem isso. Mas se não der certo com a canetinha de vocês, vocês podem passar uma cor. Na verdade, passar o contorno com, tipo, um rosa claro. E aí, passar o contorno com rosa escuro. Eu tô usando rosa, né? Tô falando rosa como um exemplo. Até porque eu nem tô usando rosa, né? Mas é só pra dar mais uma dica pra vocês. E outra dica que eu não vou entrar em detalhes agora, vou entrar em detalhes depois quando eu for fazer, é usar lápis de cor. Mas depois eu entro em detalhes. Primeiro vamos pra touch. Bom, gente, eu já pintei o cabelo dela com a cor 12. E aí eu peguei agora a cor 22, que tá a tampa aqui. E eu vou contornar essas partes daqui do cabelo dela, só pra ficar um pouco mais destacado. Mas também, se não ficar tão destacado assim... Eita, caiu. Não tem tanto problema. Até porque o que vai destacar mais vai ser o lápis de cor e o contorno. Porque essas partes que eu tô fazendo, eu ainda vou contornar, só que com a caneta preta. Mas fazendo assim dá um contorno e faz o desenho ficar mais bonitinho. E aí eu vou fazer. E aí eu não sei se vocês preferem que eu grave vídeo assim, falando tipo, eu vou terminar o cabelo dela e já volto. E aí depois eu volto. Ou se vocês preferem que eu grave vídeo sem dar esses cortes, tipo pintando e tal. Só que tem um problema esses vídeos pra mim, que eu não tenho um tripé. Eu ainda não comprei um tripé. Então eu tenho que ficar segurando o celular toda hora.
Então, eu não sei se eu conseguiria fazer esses dois. Mas, se vocês derem muito like e comentar bastante nesse vídeo, eu compro e aí eu mostro pra vocês. Mostro não, eu mostro e tal. Eu vou pintando com vocês. Então, basicamente é só contornar. Então, é bem rapidinho contornar. Nem tem tanto problema em segurar o celular assim. Mas, enfim, é basicamente isso. E como só pro vídeo não ficar tão longo, eu vou fazer a mesma coisa e eu já volto. Bom, gente, voltei com o cabelo dela já contornado. E agora eu venho com a cor 44 aqui. E eu vou fazer uns detalhes na roupa dela. Aqui tem uns detalhes da gola. Também tem uns detalhes na manga dela, gente, mas eu esqueci de desenhar. Mas também tem essa parte do cinto. E vários outros detalhezinhos, gente, que eu vou fazendo, tá? E aí, quando eu acabar, eu volto. Gente, esses foram os detalhes. E agora eu vou vir com a caneta 100. Essa daqui. E eu vou fazer alguns outros detalhes. Que tem essa parte que é onde ela segura as flechas. Também tem essa parte, gente, que é do cinto. Só que eu acho que eu fiz muito grossa. Eu acho que era pra ter feito um pouco mais fina. Então, eu vou refazer essa parte. Também tem o sapato dela. Dos dois pés, né? Claro. E se eu não me engano, é isso. Só tem a linha. Essa linha daqui. Que é do arco dela. E esse negocinho circular. E agora, gente, eu vou pra roupa dela, que no caso eu já fiz todos os detalhes, e eu peguei a cor 65, que essa não seria a cor da roupa dela, mas foi uma das mais parecidas que eu achei, até porque a roupa dela é quase essa cor, mas um pouco mais escura. Aqui tá meio azul, mas quando eu passar no papel, gente, vocês vão ver, ó. Deixa eu pegar aqui, ó. É essa cor aqui, ó, 65. E se fosse um pouquinho mais escura, seria perfeita pra roupa dela. Mas, qualquer coisa, é só eu passar mais de uma camada. Que não tem problema fazer isso. Então, talvez eu faça. Mas aí eu vou fazer a roupa e já volto. Gente, eu já acabei o vestido. E eu também fiz essa parte das flechas, que eu usei o GG3. E agora que eu já acabei de pintar, né, entre aspas, agora a gente vai pros lápis de cor, que eu acho que eu vou começar ou pelo cabelo ou pela roupa, que são uma das maiores partes. Ai, gente, não sei por onde eu começo. Eu vou separando algumas cores, que eu com certeza vou usar nesse desenho. Mas quer saber? Eu acho que eu vou começar primeiro pelo rosto dela, pela pele. Que eu vou pegar esse rosinha e vou passar como se fosse um blushzinho. Porque na imagem de referência que eu peguei, ela tava com blushzinho. Eu também não posso fazer tão forte assim, gente. Opa! Oxi, que isso? Gente, aqui no YouTube não dá pra ver, mas eu tô colocando até que bastante blushzinho nela. E se eu tacar mais, aqui, né, na vida real onde eu olho, tá, vai ficar, tipo, muito forte. Então, vai ficar assim, vocês não conseguem ver, gente. Mas tá bem fortezinho. Nossa, eu não sei porque vocês não conseguem ver. Enfim, eu sei que tá bem fortezinho. Aí, eu também vou separar algumas cores. E aí, quando eu acabar de separar, eu já volto. E eu vou aproveitar também que eu tenho essa cor que é bem parecida com a roupa dela pra fazer umas sombras e as linhas de marcação também. Mas aí, primeiro eu vou separar as cores e eu já volto. Gente, eu não sei se dá pra ver uma diferença, mas aqui, essa parte eu passei o lápis de cor, então ficou mais homogêneo. E aqui não. Mas, tipo, aqui na vida real, gente,
Aqui tá uma cor até que bastante diferente daqui. E tá meio... E essa cor, ela é meio verde, porque o vestido dela é meio verde. Aí no YouTube tá azul. Eu não sei o que tá acontecendo. Eu tô achando que o YouTube é contra lápis de cor, gente. Mas enfim, né? Até porque eu voltei a gravar, que eu já acabei também de fazer a roupa dela com essa cor. E pro cabelo, como o cabelo dela é meio alaranjado e tal, eu tô separando umas cores assim. E eu vou separar uns laranjas. Eita, aí ó, até caiu. Pra dar uma iluminação no cabelo dela. Aí eu vou separar, porque eu não acabei não separando e eu já volto. Gente, aí eu vou vir com essa cor aqui pra fazer algumas partes. Pra dar tipo uma sombra e tal. Mas só em algumas partes. Agora que eu tô conseguindo ver só um pouquinho mais rosadinho no YouTube aqui, mas não tem problema. Aí só pra dar umas sombras assim. Também pra dar outra sombra um pouquinho mais escura, eu venho com marronzinho. E aí eu passo em algumas áreas assim, pra ficar um pouquinho mais escurinho. E eu faço isso, gente, não é só no rosto, tá? Tanto que eu acabei de fazer no pescoço também. E na mão, onde eu tenho que fazer essas marcaçõezinhas, eu vou fazendo mais escuro também. Não dá pra ver muito bem, né, a mão ainda, os dedos. Mas quando eu for contornar, né, vai ficar melhor. Mas eu dou prioridade pro rosto também, porque é um dos principais. E realmente, um dos principais, uma característica principal dela é o cabelo. Então, o cabelo que eu vou dar mais atenção, né, pra fazer sombras e tal. Aí, eu já separei as cores que eu tô pensando em usar, né? Não necessariamente eu tenho que usar todas. Mas são essas daqui, que tem uns vermelhos, uns laranjas, uns vinhos e uns amarelos. Esse amarelo é mais ou menos, né? Mas é só pra dar uma clareada e também fazer outras sombras com os vinhos. Gente, realmente não tá dando pra ver muito, mas eu tô fazendo assim umas linhas meio aleatórias. Porque como o cabelo dela é cacheado, eu tenho que fazer como se fosse umas ondinhas. E aí eu vou fazendo isso da raiz, eu pego da raiz e vou indo até o final do cabelo dela. Aí no caso eu só fiz isso com esses dois, que esse daqui é um laranja, gente. Mesmo que aqui não pareça, mas é um laranja. E aí eu vou fazer isso com todas as cores pra dar uma iluminada e depois eu venho com as cores mais escuras pra fazer sombra. Aqui, gente, eu já usei as cores pra dar uma clareada. Aqui deu uma borradinha, mas vai se misturar. E agora eu vou partir pra essas cores que vão dar um pouco de sombra. Então eu vou nessas partes daqui, ó, pra dar uma pra dar uma marcada. Opa, desfocou. Pra dar uma marcadinha e ficar melhor. E aí eu uso o lápis de cor pra isso e pra dar outros chãs a mais. Foi, gente, acabei o cabelo. E eu acho que não dá pra ver muito bem, mas eu fiz como se fossem uns fiozinhos aqui. Assim, ó. Enfim. Ó, aí tem mais pra cá, aqui. E tem vários descendo o cabelo. E aí agora eu vou fazer a roupa dela e mais alguns detalhes e aí eu já vou pro contorno. Até porque esse vídeo já tá bem longo. Gente, eu fiz uns detalhes na roupa dela assim, ó, com um lápis branco. Pra dar uma clareada e pra dar uns detalhes a mais na roupa dela, né? E também pra dar iluminação.
Eu achei que ficou bem legal esses detalhezinhos. Pro sapato, gente, eu vou pintar ele branco. Que no caso não vai ficar branco, né? Mas só pra ficar mais clarinho. Aí, como é lápis branco, né? Não tem problema borrar. Porque de qualquer jeito não vai aparecer. Sim. E também eu vou fazer isso nas flechas. Pra dar uma alinhada nelas. Assim. E talvez uma clareadinha, assim, ó, só uns detalhezinhos, não precisa nem dar uma clareada nessa parte. Assim. E assim. E eu vou dar uma clareadinha aqui também, que no caso é a linha. Sim. Achei que ficou melhor assim, com a linha mais clareada, pra ficar mais branquinha. E agora que eu acho que eu acabei tudo. Ah, não, só falta dar uns detalhezinhos nessa outra parte da roupa dela. E aí, depois disso, eu já vou começar a contornar o desenho pra ficar bem bonitinho. Porque sem contorno, um desenho não fica tão bom quanto ele seria. Então, vou acabar de fazer esses detalhes e aí eu já vou começar a contornar. E, gente, eu quero dar um aspecto que o cabelo dela tá bagunçado. Então, eu tô fazendo esses negocinhos assim, ó, pra fora. E, gente, é muito simples, é só dar uma rodadinha assim e ir fazendo pra parecer que o cabelo dela tá mais bagunçadinho, que é o efeito que eu queria. Só que é claro que eu não faço isso só com uma cor, né? Aí eu vou passando pra outra, que as cores são até que bem parecidas, mas dá um tchan você mudar um pouco da cor. Porque se fizer, né? Por exemplo, aqui eu fiz tudo de laranja, esse negocinho em volta. Aí agora eu já tô dando uma corzinha mais vermelhada, pra chegar mais no tom do cabelo dela. E é isso. Eu acho que eu já acabei os detalhes, fiz umas sombras assim na roupa dela. E agora eu já vou contornar. E eu vou contornar, gente, com a caneta Bic, normal. E eu não vou mostrar como eu contorno, gente, porque o vídeo já tá bem longo. E eu vou mostrar o resultado final em 3, 2, 1 e... Tcharam! Gente, esse foi o resultado do desenho. Não ficou tão bom assim. Mas eu até que gostei bastante, viu, gente? Na verdade, eu não acabei. Faltou só contornar o sapato, que eu deixei pra contornar aqui com vocês, gente. Pra vocês verem como eu contorno. Só não liga aqui que tá um pouco borradinho, gente. Mas nem dá pra ver no desenho total. Que, gente, não tem muito segredo. Eu literalmente só contorno mesmo. Às vezes eu contorno só em uma linha assim. Ou às vezes eu... Eita! Sumiu! Ou às vezes eu passo mais que uma linha. Assim, ó, vou meio que pintando. Porque aí ficou esse desenho. Gente, pra ser bem sincera, eu não gostei tanto assim do rosto dela. Mas se a gente tirar o rosto, eu gostei bastante. E antes que o vídeo acabe, eu só vou mostrar mais dois desenhos que eu fiz. Aqui, gente, tem esse daqui do Stitch, que eu achei que ficou bem bonitinho. Gente, o outro que eu vou mostrar foi o melhor desenho que eu fiz, que é a Lilo. Gente, eu gostei muito desse desenho que eu fiz. E eu fiz no mesmo passo a passo da Merida, só que eu achei que esses daqui ficaram muito bons.
Até porque, gente, eu não sei, mas eu não gostei muito da cara dela. Mas se depois eu conseguir arrumar, eu mostro pra vocês. Gente, eu fiz uma coisa só pra vocês verem outro tipo de olho, mas não tem muito a ver. Eu fiz um olho diferente nela, só pra vocês verem esse outro tipo. Que é assim, gente, tampando, e aí faz um olho grandão. Sim, que também tem esse jeito de olho. Aí eu não sei qual vocês preferiam, esse ou outro. Mas, gente, esses dois desenhos, principalmente a Lilo, com certeza foi meu desenho favorito. E como o vídeo tá muito longo, eu já vou encerrando aqui. E se vocês quiserem tutorial desses desenhos, gente, é só comentar. Não se esqueçam de deixar seu like, se inscrever no canal. E tchau, tchau!